Fala, Upper! Mais uma segunda, bom dia, boa semana para você. Mais um episódio de Seguro Fora da Caixa, nosso conteúdo de toda semana para que você possa começar sua semana em alta performance com insights, ideias, técnicas e filosofia do meu dia a dia, da minha prática, da minha vida, dos meus valores que eu trago para você aqui num bate-papo que a gente tem toda segunda de 10 minutos, um bate-papo curto para que você possa começar a sua semana. Hoje eu vou trazer uma técnica de venda, né? Acho que pertinente falar de técnica para que você possa já pegar alguma coisa e executar no seu dia e falar assim, putz, aquele negócio me ajudou pra caramba. Acho que eu vou ver o próximo capítulo porque ele traz uns negócios que me ajudam mesmo, né? E não liga pro meu mineirês não, porque ele é acentuado, porque eu sou aqui de Minas mesmo e eu vou falar do jeito que a gente fala aqui em Minas Gerais. Mas hoje eu quero trazer para você uma técnica que a gente usa aqui, que é uma das que a gente passa para os nossos franqueados, que é a técnica de Yes Set. Yes Set, né, que na tradução literal é você firmar, é você fixar o sim, né? Quando a gente faz um processo de venda com o cliente, o que a gente quer ouvir dele no final da negociação? Um sim, obviamente, né? Só que, muitas das vezes, a gente dá uma enxurrada de não para o cliente durante o processo de venda, que faz com que esse não fique instalado, olha só, yes set, né? Ou seja, fixar o sim. E muitas das vezes, voltando na linha de raciocínio, a gente fala tanto não, ou tanta palavra negativa, ou conduz ele num posicionamento, ou numa comunicação negativa, que faz com que o não seja fixado e, obviamente, que no final do nosso funil de venda, do nosso processo de venda, a gente vai ouvir um não, ou um vou pensar, ou um adiamento do cliente, porque ele não vai estar seguro de fazer seguro com você, ou consórcio e plano de saúde. Então eu trouxe uma técnica aqui, um insight, para que você possa usar hoje em alguma negociação. Vai começar uma negociação, comece a ter consciência de como você está comunicando com os seus clientes. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou assim, meio chato e sistemático com a comunicação, com o uso de palavras. Eu acho que cada palavra posta no lugar certo pode conduzir e influenciar as pessoas da maneira que a gente precisa para ter uma negociação de sucesso. Então essa técnica de E7, ela nada mais é do que você conduzir o cliente no seu processo de venda para um caminho de positividade e para um caminho de dizer sim para o cliente e fazer que ele diga sim para você durante esse processo, para que esse sim fique fixado na cabeça dele. Vou fazer um exercício rápido aqui, de hipnose rápido com você, e faça o que eu estou falando aqui agora. Imagine nesse momento um canguru rosa pulando na sua cabeça. Imagina ele pulando. Se for possível, fecha o olho e imagina ele pulando. Pulando, pulando, o canguru rosa. Olha o canguruzinho rosa pulando. Agora para de imaginar o canguru rosa pulando. Para. Provavelmente você está imaginando o canguru rosa pulando ainda. Por quê? Porque eu te dei uma sugestão, isso ficou fixado no seu subconsciente, e por mais que eu fale para você, pare de imaginar o canguru rosa pulando. Você fala assim, mas gente, você está falando para eu imaginar, parece que você está falando para eu imaginar. Porque isso é um sugestionamento. É da mesma maneira que eu fiz você imaginar um canguru rosa pulando, você faz o cliente imaginar o sim. Como? Falando para ele pensar no sim, fazendo ele pensar no sim, falando para ele, fazendo ele falar sim. E aí, desde das pequenas atitudes, desde o momento que você liga para ele, fazer com que ele fale sim para você, conta. Por exemplo, quando você liga para o cliente e pergunta para ele você já sabe que ele quer um seguro de automóvel, e você pergunta para ele assim, ó, você está querendo fazer um seguro de automóvel, certo? Ele, sim.
O seu nome é João, certo? Ele, sim. Todas as vezes que você estiver no processo de venda e fazer um levantamento de necessidade com ele e recapitular esse levantamento de necessidade, fazer uma pergunta dessa recapitulação com ele e perguntar, faz sentido isso para você? E ele responder sim. Todas as vezes que você trouxer e induzir com que ele te dê uma ação positiva ou fale um sim para você, você está fixando esse sim na cabeça do cliente. Outro exemplo é que você seja positivo na sua comunicação e não quebre a expectativa ou traga um não para ele quando ele te faça uma pergunta. Se ele vier com uma objeção para você, ao invés de você trazer palavras como mais, ou como o próprio não, ou como não sei, não dá, tenho que pensar, essa expressão positiva, trazer expressões como boa pergunta, gostei do seu questionamento. Isso daí eu vou estudar um pouco mais para trazer para você a informação certa. E depois que eu trouxer, tá fechado esse seguro? Depois que eu trouxer essa informação para você, você acha que isso vai ser uma informação necessária para que você tome a sua decisão? E olha só, já induz ele a dizer um sim. Sim, vai ser uma informação necessária para que isso forme a minha cabeça para eu tomar a minha decisão. Uma outra coisa que as pessoas usam muito no momento da negociação é o mas ao invés de ir. Mas ao invés de ir. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O cliente chega para você e fala o seguinte: poxa, esse seguro tá caro. E aí você responde para ele. Eu estou resumindo bem, para a gente cumprir os 10 minutos aqui. Mas assim, o cliente vira para você, você apresenta a proposta, o cliente vira e fala assim: nossa, mas o seguro tá caro. Nossa, mas isso não está acima do valor que eu queria investir. E aí, qual que é a reação do vendedor nesse primeiro momento? Ele fala assim, sim, mas é porque eu fiz XYZ. Quando você usa essa sim, mas é porque, sim, mas acontece que, sim, mas... você está dando justificativa, levando o cliente para uma reflexão negativa. Parece que vocês estão indo por um buraco no qual ele te colocou que aquilo ali é ruim. Certo? Agora, se você muda essa oratória para sim e... olha a diferença. Então, esse seguro está muito caro. Sim, e é o melhor seguro para você. Sim, e é exatamente o que você precisa pelo levantamento de necessidade que eu fiz. Com esse seguro, você vai ter a melhor qualidade no atendimento da seguradora. Quando você muda um mais, que conduz ele para uma filosofia, né, para uma reflexão negativa, sim, mas é que você está justificando, parecendo que você fez uma coisa errada. Quando você fala e, você está dando para ele uma afirmação positiva de que esse é o negócio certo para ele. Então, olha como que uma palavrinha, uma preposição aqui na sua palavra muda para você conduzir ele para o lado negativo e para o lado positivo. Usando tudo isso no processo de venda, você consegue fixar na cabeça do seu cliente o sim. Então, assim, para você usar essa técnica, é um exercício de muita autoconsciência. No começo, quando eu estava estudando sobre essa técnica, eu trouxe isso da hipnose, porque para você hipnotizar alguém, você tem que ser bem positivo, você não pode trazer a pessoa para uma reflexão negativa, senão ela cria crenças a respeito da hipnose. Mas quando eu estava estudando isso, eu comecei a fazer os meus atendimentos com clientes para vender seguro, consórcio, plano de saúde, gravando os meus atendimentos para depois eu ouvir no final da semana e ter autoconsciência do que eu falava e como eu agia nesse processo de venda para mudar isso conscientemente. E é tão legal que quando você grava, se ouve, entende o que você está fazendo de errado, dessa reflexão negativa e dessas palavras negativas que a gente usa no processo de venda, na hora que você usa ela novamente, você tem um estalo na hora. Putz, isso aqui é isso aqui, ó, nesse momento que eu estou usando. É assim que eu estou falando, é aqui que eu estou dizendo. E aí você consegue mudar. Anota o insight aí. Ninguém muda o que não tem consciência. Você só consegue mudar o que você está consciente de que faz errado. Quem não sabe
Quem não se diagnostica, né? Quem não sabe que está fazendo alguma coisa errada, não tem o que mudar. Então, ou seja, você só consegue mudar algum comportamento que você está tendo, alguma atitude ou técnica que você está tendo no seu processo de venda, a partir do momento que você toma consciência dela. Esse conteúdo que eu estou te entregando aqui faz parte desse processo de autoconsciência. Usa essa técnica, esse macete, esse insight que eu te dei. Grava os seus atendimentos durante essa semana e ouve eles na sexta-feira, na parte da manhã, para você ver como que você está fazendo os atendimentos. Na próxima semana, seus atendimentos já vão ser diferentes com essa técnica de E7. Eu tenho certeza que sua conversão vai aumentar. E vai aumentar, não vai ser pouco não, vai aumentar muito. Beleza? Fica aqui nosso encontro, espero ter te ajudado a começar essa segunda em alta performance e ter alta performance durante a semana com um pouquinho de técnica de venda, mentalidade, enfim. É o meu bate-papo da segunda-feira para ter um encontro semanal com você. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.